Thaís e eu nos conhecemos aqui na igreja mesmo. Olhando aí assim, ó, foi bem naquele cantinho ali, ó. Nós tínhamos reunião de ministério de música do grupo de oração e ela veio junto com um amigo que fazia parte, né, do nosso ministério de música. E daí a gente se conheceu, né, nesse momento. Aí depois ela entrou no ministério de música também, né? E aí a vida foi seguindo e a gente foi se tornando muitos bons amigos, né? Bom, nós éramos muito amigos, né? E aí essa questão sempre ficou muito marcada entre a gente ser muito amigo. E nós começamos a namorar e não deu certo. E porque a gente tinha essa visão, né? Que nós éramos muito amigos. E aí, em um dado momento, né? Depois de um tempo que nós já tínhamos terminado e nós continuamos muito amigos, eu vi que esse sentimento começou a fluir de novo. E foi então que eu falei, nós não podemos cometer o mesmo erro, né? E em um momento eu fiz uma oração, né, a Deus, e eu me lembro que ele me recordava a palavra, né, que dizia, né, completai a minha alegria permanecendo unidos, tem de mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. E ali eu soube que, né, a nossa amizade era realmente assim a coisa que ia nos manter unidos como casal. E aí eu fui até ele. E me pressionou. E aí hoje eu acho que é o que nos marca, né? O fato de nós termos pensamentos muito parecidos, né? Ter visões muito parecidas sobre a vida, hoje nos mantém muito unidos também como casal. A vida de casal, eu vejo as pessoas falando muito que é difícil viver a dois, né? Sempre falo isso, né? É muito difícil viver a dois. Se a gente pensar bem, é difícil viver a dois quando você não faz uma boa escolha, né? Principalmente quando você não tem essa escolha firmada nas promessas que foram feitas diante do altar, né? Nós casamos aqui na igreja, no altar que está ali atrás, e nós temos muito viva no nosso relacionamento essas promessas. Então, eu acredito e eu vejo dentro do nosso matrimônio que não existe muito esse negócio de que é difícil a vida a dois, né? É muito fácil, para nós, assim, pelo menos, é muito fácil a vida a dois. É desafiador, claro, não é que a gente não tenha momentos de desentendimento, né? Mas a gente está sempre ali tentando passar por cima de todas essas coisas e cumprir aquilo que são as promessas, né? Hoje eu entendo como homem que eu sou casado que a prioridade é a minha família, são os meus filhos, a minha esposa, o trabalho. Eu tenho a minha responsabilidade em casa, eu tenho amigos, mas não são minha prioridade, né? A minha prioridade é a minha família, né? Eu só vou nos lugares onde a minha família pode estar também, onde eu não posso. As pessoas falam, vai, mas não leva a tua esposa, então não é um lugar para eu ir. Porque nós somos casados, né? Somos uma só carne, como diz a palavra de Deus. Eu sempre falo assim que eu nunca me vi sem ser mãe, né? Eu sempre foi um sonho meu ser mãe. E sempre que eu olhei para o Will, eu sempre vi isso muito forte nele, né? A paternidade também. Então, tanto o Pedro como a Helena, eles foram muito planejados, né? Muito sonhados. E nós temos, assim, né? Essa alegria de que o Senhor nos prometeu nós termos esses filhos e nós os temos aqui, né? E essa confiança, né? Que o Senhor, Ele cuida, né? Ele nos dá aquilo que nos é necessário. Então nós estamos sempre abertos àquilo que o Senhor nos dá, é Ele que dá a vida, né? Então, tanto eles quanto outros que vierem, se vierem, nós sabemos que foi o Senhor que nos deu. É verdade, a gente sempre pensou nessa questão do planejamento, né? Nós sempre datamos o quando que a gente ia engravidar e como que seria isso, até nesse período de pandemia, né? Que a Helena veio nesse período de pandemia, nós precisamos adiar, né? Um pouquinho, ou não por conta da pandemia, que a pandemia não nos impediu, mas por outras questões, mas os dois, eles foram pensados, desejados, não foi um acidente de percurso. Mas é isso aí. Lembro até hoje quando o Pedro chegou em casa com a gente, né? Enquanto estava no hospital, estava legal, né?
mas quando chegou em casa tinha um neném deitado lá na cama, né? E foi difícil porque algumas coisas, né? A Thaís teve alguns problemas na amamentação, né? O Pedro chorou muito no primeiro dia que ele estava lá, passamos uma noite inteira, precisamos ir no banco de leite, então foi difícil esse início, né? E depois a gente foi pegando o jeito de tratar dele, de cuidar dele, mas em relação à nossa vida matrimonial, nós não tivemos nenhum tipo, graças a Deus, né? Não foi afetado em nada a nossa estrutura ali como casal, né? A nossa vivência como casal, nosso relacionamento, né? Foi tudo bom. Eu vejo assim que a coisa que mudou, né, é o fato de que eu sempre digo, né, que os filhos eles nos levam a um caminho de santidade, né, porque são muitas situações que nós precisamos trabalhar em nós para que nós possamos educá-los da melhor maneira, para que nós possamos tornar eles, né, dentro daquilo que a gente passa para eles, bons cidadãos. E eu vejo que o que muda é exatamente essa busca, né? Porque nós temos que buscar ser melhores, né? E a gente acaba se cobrando mais isso, buscando mais isso, para que possamos também educá-los bem, né? Para poder torná-los eles pessoas boas. Dica para os casais que não têm filho, tenham filhos, né? A igreja nos pede para isso e claro, a gente não julga a escolha de ninguém, mas os filhos são uma forma de a gente caminhar para o céu, né? De fazer a vontade de Deus. E outro dia eu estava pensando numa coisa que um amigo falou uma vez na faculdade, né? Que ele não queria ter filhos porque o mundo era desse jeito e ele não queria ser responsável por colocar uma criança num mundo horrível como é, né? Mas se a gente ficar pensando desse jeito, os traficantes estão fazendo filhos e estão ensinando a eles o ofício de traficar. Ou aqueles que são assassinos estão fazendo filhos e às vezes os filhos estão dentro daquela realidade. Se nós que somos as pessoas que, né, buscamos a Deus e queremos fazer o bem, se nós não tivermos filhos e educarmos esses filhos para que eles sejam pessoas boas, o mundo vai ser povoado sempre de pessoas ruins. Então tenham filhos, né, não tenham medo, eduque-os, seja o exemplo para eles, né, um bom exemplo. Vem. Isso com certeza. Seja um bom exemplo para eles, né? Sem ter medo, porque Deus ele nos abençoe e ele vai nos conduzir nesse caminho. E eu vejo que também é essa confiança, né? É uma frase que a gente usa bastante também, né? Coloca o pé que Deus cuida, porque tanto na escolha de viver o matrimônio, né, o sacramento, como na escolha de ter filhos, é essa confiança, né? Que o Senhor cuida de tudo, né? Se Ele cuida das aves do céu, se Ele cuida das plantas, Ele também cuidará de nós. Então, essa confiança na providência do Senhor que nos escolhe, né, para ser família.